Olá, irmãos da Igreja Batista Moriá, tudo bem com vocês? Estou aqui para convidar a todos para ouvir a palavra de Deus que será dita e explicada a seguir. Mas antes, vou deixar um versículo para vocês, que está em 1 Coríntios 16, 13. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Olá, irmãos. Estamos aqui agradecendo a Deus, pedindo a Deus as bênçãos para todas as famílias, para o grupo de intercessão. Vamos orar todos juntos? E depois vamos adorar o Senhor? Vamos orar. Senhor querido, Senhor amado, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te amamos, Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus. Estamos passando tempos difíceis, mas contamos com a tua graça, com a tua bênção sobre todos os corações, ó Pai. Sobre os corações enlutados, que sabemos que tem pessoas da família Moriá que têm sofrido, que têm pedido oração no grupo de intercessão. Ó Pai, que a tua bênção esteja sobre os corações, sobre as famílias, sobre aqueles que nos visitam ali na igreja, que também não são membros, mas que estão, ó Deus, procurando te conhecer. Senhor, esteja abençoando a todos. Abençoa, Senhor, a mensagem da noite, o culto, os cânticos, os louvores. Aceita, ó Deus, a gratidão do nosso coração, o nosso louvor, a nossa petição. Ó Senhor, livra-nos do mal, Senhor Deus, nessa situação e nas outras situações também, Senhor. Que possamos estar preparados, ó Deus, para todas as questões que vêm, porque estaremos juntos com o Senhor, que nunca estamos só, o Senhor está conosco. Confiamos nesta graça preciosa e oramos agradecidos por tudo, no nome santo, maravilhoso e precioso de Jesus. Amém. Porque dele, por ele, para
Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Muriá, e boa noite também aos nossos amigos que assistem conosco os nossos cultos online. A palavra de hoje está sendo baseada nos capítulos 9 e 10 do livro de Esdras. Isto está sendo feito por sugestão da irmã Bernadette, que sugeriu essa passagem. E eu faço isso com muita satisfação, dando graças a Deus pela vida da irmã Bernadette, por aquilo que ela significa para a igreja, pelo bem que ela causa às pessoas. Esdras, o autor do livro, tem um nome que significa o Senhor ajuda. Esse nome era dado aos filhos pelos pais em tempos de guerra. Esdras era de família sacerdotal. Viveu na Pérsia como conselheiro do rei. Era profundo conhecedor da lei e foi enviado para Jerusalém, participando da restauração da nação dos judeus. Nestes 2 capítulos está narrada a experiência daquelas pessoas que voltaram do cativeiro. E a experiência era a mistura de religiões com os povos daquele local. E isso representou um problema, representou uma ameaça. E esta ameaça foi vencida por condutas apropriadas. O nosso tema, portanto, é condutas necessárias ao enfrentamento de situações de alta gravidade. Nós passamos na nossa vida, como pessoas, como família, como sociedade, passamos por situações de ameaça, por situações de alta gravidade. Há situações pouco graves e há situações mais ou menos graves e situações gravíssimas pelas quais nós passamos. O povo de Judá, tendo voltado do cativeiro,
com a proposta de restauração do povo, enfrentou problemas difíceis. E esses 2 capítulos de Esdras narram uma situação de alta gravidade que colocava em risco todo o trabalho, todo o processo de restauração. Encontramos, então, nessas passagens 4 condutas que são próprias para o enfrentamento dessas situações de alta gravidade. Situações de alta gravidade precisam ser enfrentadas com condutas apropriadas. Nós encontramos essas condutas, e eu selecionei 4 delas no texto lido, no texto apreciado, para servir de base para a nossa meditação nesta noite. É bom dizer que nós estamos falando do povo de Judá. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel, chamado o reino de Davi, o reino de Salomão, que era formado de 12 tribos, foi dividido, ou se dividiu, por desentendimento. 10 tribos formaram o reino do norte, com a capital em Samaria. E 2 tribos, Judá e Benjamim, formaram o reino do sul. Então nós tínhamos o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte acabou no ano 722 a.C. Naquela época, os assírios invadiram aquela região e levaram o povo, aquelas 10 tribos, e espalharam aquelas 10 tribos pelo mundo inteiro. E aquelas 10 tribos, aquele reino de Israel, o reino do norte, deixou de existir. O reino do sul, Judá, com 2 tribos, Judá e Benjamim, sobreviveram até o ano 586 a.C. Depois dessa época, o povo também, o reino do sul também, foi levado para o cativeiro na Babilônia. Mas o reino do norte, o reino de Israel, nunca mais se restaurou. Mas o reino do sul teve a sua restauração porque depois de 70 anos de cativeiro, o povo voltou da Babilônia para Jerusalém, para Judá, e ali empreenderam o trabalho de restauração. A passagem que nós mencionamos trata desse processo de restauração daqueles que voltaram do cativeiro. Vamos ver então quais foram as condutas adotadas para enfrentar uma situação de alta gravidade. Primeiramente, nós precisamos reconhecer que essa situação é de alta gravidade. Por exemplo, um doente precisa saber quão grave é a sua doença. Uma crise financeira precisa ser reconhecida com a sua gravidade. Às vezes, numa família, por exemplo, que tem uma situação de convivência difícil, que é uma situação grave e não é considerado na sua gravidade. Pois bem, o que queremos falar é exatamente que, se nós temos uma situação de gravidade, uma situação de perigo, essa gravidade precisa ser reconhecida. É sobre isso que eu quero falar agora nessa primeira parte. 2 discussões. O reconhecimento da gravidade de uma situação depende de informação. Depende de informação. Às vezes uma situação é grave, mas não temos informação. E porque não temos informação, não sabemos, não compreendemos que aquilo é grave. Veja o que o texto diz. Esdras fala: vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e levitas, não se têm separado dos povos destas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Então isso veio à tona, que o povo estava deixando de ser um povo puro, estava se misturando com aquelas raças que haviam ali. Foi dito também:
nós temos sido infiéis para com o nosso Deus. Casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Pois bem, isto era grave. Eu acho que até o fim da nossa pregação vai dar para compreender por que aquilo era grave. Então, era uma situação grave que foi reconhecida por informação. Às vezes nós vivemos uma situação grave e nós não percebemos. Lá no Rio, quando eu vivia lá no tempo que eu ainda era jovem, solteiro, soubemos de uma pessoa que andando pelos campos, havia o campo de treinamento militar, ele andando por aqueles campos encontrou uma bomba. E ele ficou curioso, levou para casa aquela bomba. Ele não sabia de que se tratava, ele não tinha informação, mas ele estava vivendo uma situação muito perigosa. Ele então resolveu ver o que aquilo era, aquele artefato, e bateu com o martelo e a bomba explodiu e ele morreu. É preciso que nós compreendamos a gravidade das situações em que nós vivemos. Apareceu um senhor uma vez no posto de saúde e falou: olha, eu estou com um probleminha, eu não durmo. Mas eu, conversando com ele, eu falei: olha, o seu problema não é a insônia. O senhor está com o fígado aumentado, o senhor está com água na barriga, o senhor está com o seu coração falhando. Ah, não, mas isso não é problema, o problema é que eu não durmo. Então ele tinha uma doença grave, né, que levaria à morte, mas ele não reconheceu quanto aquilo era grave. Todos nós vimos o problema da explosão no Líbano. Aquilo foi uma coisa monstruosa. O governo do Líbano confiscou o nitrato de amônia de um navio russo e guardou aquilo lá. As pessoas viam aquilo ali, alguns imaginavam que podia ser perigoso, mas o perigo não foi detectado. Era uma situação gravíssima, mas não havia informação suficiente. E por falta de informação não se fez nada. E aquele material explosivo ficou ali até que causou grande dano à população de Beirute e ao Líbano, trazendo graves consequências. Pois bem, a primeira coisa é que as situações devem ser avaliadas e nós precisamos ter informações para saber quão grave é aquela situação. Em segundo lugar, nós precisamos de perceber o significado. Por exemplo, no caso nosso do enfrentamento da pandemia, há muitas informações, as pessoas estão informadas, mas muitas não percebem o real significado das coisas. E esse é um grande problema, que nós às vezes até somos informados, mas não damos valor, não valorizamos, não percebemos quanto aquilo é grave e quanto problema pode trazer. Sobre o problema da religião misturada, porque os judeus se casaram com mulheres de outras nações, de outros povos, formaram as famílias mistas, e isto começou a ser avaliado como uma situação grave. Há 4 afirmações sobre esse assunto. Primeiro, as religiões das mulheres estrangeiras incluíam a prática da adoração pagã e a prostituição cultural. Aqueles pagãos cultuavam os deuses agrícolas. E os deuses agrícolas, de acordo com seus sacerdotes, exigiam cultos que envolviam a prática da prostituição sagrada. Então, praticava-se prostituição como ato de culto para agradar as divindades agrícolas. Então, isso era perigoso, isso era muito complicado. Pois bem, isso levaria ao povo de Israel um baixo nível de moralidade.
quando a prostituição era praticada como um ato de adoração àquelas divindades. Segundo lugar, o casamento com mulheres estrangeiras era contrário ao mandamento de Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito e Moisés deu a lei, Deus deu mandamentos para o povo, para a sua sobrevivência. Entre os mandamentos estava que não se misturassem com os povos que não tinham os princípios de Deus dados por Moisés. A lei de Moisés foi dada para o povo de Israel, para a sobrevivência do povo. E os outros povos não tinham aquelas leis. Por essa razão, Deus proibiu que houvesse o casamento com pessoas, com mulheres estrangeiras. Em terceiro, o casamento naquele contexto envolvia a liderança religiosa e política da nação dos judeus. Então, o casamento dos judeus com as filhas dos pagãos não era um problema isolado. Os sacerdotes estavam envolvidos, os filhos dos sacerdotes estavam envolvidos, os juízes estavam envolvidos, os líderes estavam envolvidos, todo esse grupo de liderança estava praticando o casamento com as mulheres estrangeiras. E também que esse casamento com mulheres estrangeiras tornava inviável a restauração política, moral e espiritual do povo. O povo estava ali para restaurar a sua nação. E esses casamentos iam atrapalhar essa restauração. Por exemplo, havia dois inimigos da restauração do povo de Israel, Tobias e Sambalate. Esses homens eram líderes de outros povos que atrapalhavam a organização do povo de Judá. E havia líderes judeus casados com as filhas de Tobias e Sambalate. Isso era uma coisa arriscada, porque eles estavam se misturando com as famílias das pessoas inimigas. Pois bem, é necessário então reconhecer a gravidade das situações. Uma coisa que a gente vê frequentemente, que aparece nas notícias, é a questão do abuso em família. Um pai abusava do filho com espancamentos. Isso é grave. Pai alcoolizado, pais bêbados, pais que usaram droga, violentos que espancam os filhos. Isso é grave. Abuso do menor, abuso da criança. E esse pai, que era agressivo com seu filho, acabou matando essa criança com golpes de karatê. Brigas conjugais. O marido bate na mulher e diz: um dia eu te mato. Depois pede desculpa. Aí o marido novamente bate na mulher. Aí diz: um dia eu te mato. Depois pede desculpa. E um dia ele mata essa mulher. Então, ameaças de matar, espancamento, é grave. É grave. Muito grave. Aquela família daquela menina de 10 anos que engravidou, durante 4 anos, aquele tio abusava daquela menina dentro de casa. Começou a abusar dela aos 6 anos de idade. Agora, aos 10 anos, ela estava grávida. 4 anos sendo abusada dentro de casa. Isso é muito grave. Mas as pessoas não perceberam a gravidade. Então nós precisamos perceber a gravidade das situações. As situações graves na família, situações graves nas igrejas, situações graves no país. E o que aconteceu com o povo de Judá é: nós reconhecemos a situação é grave. Nós precisamos tomar medidas. Nós precisamos adotar condutas. Então a primeira conduta é essa: reconhecer uma gravidade, uma situação de gravidade como sendo verdadeira. Mas há um terceiro comentário: é que nós precisamos experimentar uma reação emocional significativa. O texto diz assim: ouvindo eu isto, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça
e da minha barba, e fiquei atônito. Mais adiante, não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade daqueles que voltaram do cativeiro. O líder Esdras, quando avaliou essa situação, quando percebeu isso, ele entrou em pânico, ele entrou em desespero. Ele arrancou a barba, arrancou os cabelos, rasgou sua roupa, e aquilo era roupa cara, né? Aquilo, possivelmente tecido da Pérsia, mas ele rasgou aquela túnica, rasgou aquela capa para demonstrar o seu pânico. Ele ficou naquilo que chamamos de estado de choque. Ele disse, mas isso é gravíssimo. Ele ficou em pânico. Não comia, não bebia, ficou num estado lamentável. Veja só, às vezes nós sabemos de uma situação grave e a nossa reação não é equivalente. Há uma situação grave que a gente não está nem aí. Presidente, morreram 100.000 pessoas. Aí ele diz, e daí? Quer dizer, ele não sente, não tem impacto na alma, no coração. A emoção é fruto da percepção. A gente percebe alguma coisa, dependendo do conteúdo da percepção, nós temos uma reação emocional. Foi o que aconteceu com Esdras. Por causa do conteúdo daquilo que ele ouviu, ele entrou em pânico, ele teve uma reação emocional dramática. Então nós percebemos, nós reagimos com a emoção e aí nós vamos tomar providências. Se nós não formos tomados de emoção, nós não tomamos providência. Por exemplo, o nosso filho caiu, nós tomamos aquele susto, ficamos apavorados, pegamos o filho e corremos com ele para o hospital. Agora, se a criança caiu e eu não fico assustado, não fico apavorado, eu não fico em pânico, eu não vou fazer nada. Então, nós vamos agir mediante a emoção. O que aconteceu é que Esdras teve uma emoção tremendamente dolorosa. E por causa dessa emoção tremendamente dolorosa, eles vão agir para solucionar aquele problema. É preciso que as dificuldades, as gravidades dos problemas sejam percebidas. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando na televisão, enfrentando a pandemia, nós estamos em guerra. Em guerra não se faz festa. Em guerra não se passeia. Em guerra não se bebe. Guerra é guerra. E ela estava dizendo que nós estamos em guerra, mas muitos se comportam como se não tivesse problema nenhum. As pessoas não se sensibilizam, não têm medo, não se preocupam com nada. Isto é uma coisa terrível. É preciso, então, essa primeira parte que eu estou falando, que nós percebamos a gravidade de uma situação e tenhamos uma reação emocional significativa para que a gente possa tomar as medidas necessárias. Em segundo lugar, para o enfrentamento de situações de alta gravidade, precisamos da mobilização de todos os envolvidos. Olha o que o texto diz. Depois que Esdras entrou naquele estado de choque, naquele susto, naquele apavoramento, o texto diz, fez-se então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. O povo se reuniu em Jerusalém, todo mundo, toda a nação. É um problema de toda a nação, é um problema nacional. Todo mundo tem que vir para a gente tentar resolver. Não pode ficar alguém de fora. Alguns lutam contra pandemias e outros não estão nem aí. Por isso nós somos derrotados. Fez-se então uma convocação para todo o Judá, todo o povo, para que todos os que vieram do exílio se reunissem em Jerusalém. Aconteceu que era tempo de chuva, tempo das muitas chuvas. E o pessoal estava ao relento. Não tinha lugar para todo mundo nas casas ou nos templos. E era muito desagradável. Então Esdras falou o seguinte,
vocês vão embora para casa e vamos fazer um agendamento e vocês virão aos poucos. E o texto diz, no prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém. Pois bem, há uma mobilização. Eu fico pensando sobre o problema de, às vezes, há uma pessoa doente, muito doente, numa família, e às vezes só uma pessoa da família sabe daquele caso. Às vezes nem o doente sabe que é um doente terminal. Às vezes nem o doente sabe que ele está para morrer. Às vezes o médico falou para a esposa e a esposa não fala para ninguém. É uma situação complicada porque um doente na casa, na família, que não vai ter cura, é uma situação grave. Então toda a família tem que participar. Por exemplo, o pai tem uma empresa. Com essa empresa sustenta a família. Os filhos têm seu conforto. Agora a empresa está falindo. E o pai não fala para ninguém. É preciso reunir todo mundo e dizer, olha, nós estamos falindo, temos que economizar. Tem que reunir todo mundo envolvido. Quer dizer, todas as pessoas que são envolvidas no problema têm que ser mobilizadas. A igreja, tem um problema na igreja, vamos todo mundo resolver. Tem um problema na nossa comunidade, vamos todo mundo resolver. Esse era um problema nacional para todo mundo resolver. E isso que foi feito. Fez uma proclamação, todo mundo veio e todo mundo se reuniu. A terceira conduta diz o seguinte, que para o enfrentamento de situações de alta gravidade, precisamos anular o evento que lhe deu origem. Toda situação, grave ou não grave, tem uma origem. Agora, a nossa situação de sofrimento, de doença, de morte, mais de 100 mil mortos, tanto gasto, tanta crise econômica, tudo isso tem uma origem. A origem é o vírus. Então, o vírus tem que ser anulado porque é ele que causa tudo. Não adianta ficarmos uns contra os outros fazendo politicagem, que o nosso inimigo não é o outro deputado, não é o Supremo Tribunal Federal, o nosso inimigo é o vírus. Então nós precisamos anular aquele que origina a gravidade, que é o vírus. E é isso que está dizendo aqui. O que diz o texto? O texto diz assim, nós temos sido infiéis para com o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras. Esse é o problema. É isso que a gente tem que resolver. Nós temos sido infiéis para com o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras. Agora, pois, façamos um pacto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos. Então é isso. Qual é a origem do problema? Quebramos um pacto com Deus, casamos com as mulheres estrangeiras. Essa é a origem. E o que vamos fazer? Vamos resolver isso. Então nós vamos resolver esse problema e nós vamos despedir as mulheres estrangeiras. Isso aqui parece cruel, mas temos que entender o fato dentro do contexto da história e que nós sabemos que os povos que se misturaram não sobreviveram. Os povos que fizeram mistura de raça não sobreviveram. As 10 tribos do norte que nunca mais sobreviveram, elas não sobreviveram porque elas se misturaram. Perdeu a identidade, o povo perdeu a sua identidade. E se o povo agora perde a sua identidade, vai acabar. O propósito era reorganizar a nação. E isso ia atrapalhar a reorganização da nação como uma questão fundamental, que era o propósito de Deus. Pois bem, alguns comentários. A situação de gravidade foi causada pela quebra do pacto com Deus. Então havia um pacto, foi feito um pacto com Moisés. Deus vai cuidar do povo e o povo vai obedecer. Mas eles não obedeceram, eles quebraram o pacto com Deus. Pacto é uma obrigação contratual, pela qual Deus garantia ao povo prosperidade e proteção. E o povo respondia com obediência restrita à vontade de Deus. Então, Deus dá proteção e prosperidade, e o povo responde com a obediência. Todo pacto tem dois lados. De um lado,
uma proposição, do outro lado outra proposição. Proposição de Deus, vou proteger você e dar prosperidade. Proposição do povo, nós vamos obedecer a Deus irrestritamente. Mas isso não foi feito, porque o pacto foi quebrado. Essa situação que trouxe problema. Deixa eu discutir um pouco mais sobre pacto. Pacto é chamado de aliança, de acordo ou de convênio. A palavra convênio é muito usada hoje. Na verdade, o convênio é um pacto que é feito entre a pessoa e a organização de saúde. Você faz um pacto. Você paga a mensalidade nessas condições e recebe ajuda para a sua saúde. Aliança é aquilo que traz harmonia. A palavra aliança vem de um termo que significa arrumar, organizar. Quando você pega uma toalha vermelha e coloca um jarro de rosas vermelhas, você está fazendo um arranjo, uma arrumação. Isso é aliança. A toalha é vermelha, as rosas são vermelhas. Isso significa aliança. Então, é aquilo que traz harmonia. Acordo, a palavra acordo vem de cor, que é coração. É aquilo que aproxima os corações. Coração é pensamento, emoção e vontade. Então, no acordo, a aproximação dos corações. O casamento. O casamento é um acordo, é um pacto. E o que é que esse pacto faz? Ele aproxima os corações, aproxima as vidas das pessoas. E aí tem que haver aproximação de pensamentos, sentimentos e vontade. Quer dizer, o pensamento, o sentimento e a vontade de um coincide com o pensamento, o sentimento e a vontade do outro. Esse é o pacto do casamento. E a palavra pacto vem de paz. É aquilo que traz paz. Pois bem, então eu estou falando que a conduta adequada é aquela que nos leva a anular o que causou a situação de gravidade. Se a situação de gravidade é falta de alimento, então temos que ver como vamos resolver isso. Ali eles entenderam, todo mundo entendeu. O problema são esses casamentos. Nós estamos nos casando com pessoas cujas famílias querem nos destruir. Imagine você casar com uma mulher cujo pai quer matar você. Não vai funcionar. Isso aconteceu lá. Porque no caso, por exemplo, de Sanbalate queria destruir o povo. E tinha gente casando com as filhas dele. Isso não podia ser. Então, tinha que ser anulada a origem da dificuldade. Em segundo lugar, os grandes benefícios de Deus para com a humanidade foram concedidos por meio dos pactos. Então, toda interação divina com os homens, as grandes interações divinas com os homens, com os seres humanos, foi feita por meio de pacto. O pacto com Noé, Deus falou, vou fazer um pacto com você, nunca mais vai haver dilúvio. Pacto com Abraão, você vai abençoar todas as famílias da terra. O pacto com Moisés, eu vou fazer de vocês uma grande nação. O pacto com Davi, você vai ser o ancestral do Cristo. E o pacto com Jesus, chamado aliança no sangue. O pacto com Cristo é a aliança no sangue. Então, as experiências gloriosas dos seres humanos com Deus se fizeram por meio de pactos. E esses pactos, se eles são quebrados, os benefícios perdem o vigor. Se você não pagar o seu convênio, você vai perder o benefício. Tem que manter o convênio, tem que manter o pacto. Seu casamento. Se você não mantém o pacto do seu casamento, vai perder a eficácia. O casamento não vai ter valor. Em terceiro, uma situação de alta gravidade exige uma conduta séria de tomada de decisão. Então, é preciso tomar decisão. O problema, eu volto a falar, o problema com a pandemia no mundo inteiro é que não foi tomada uma decisão séria. Todo mundo tomou uma decisão séria. Isso não foi feito. Temos que tomar uma decisão séria. Qual é a decisão? Nós queremos restaurar o pacto. Então, vamos fazer o seguinte. Despediremos as mulheres estrangeiras e seus filhos. Vamos fazer isso. Por quê? Se o meu sogro é contra o meu povo, se o meu sogro quer matar o meu povo, então eu tenho que romper esse casamento e não ter um sogro que quer destruir a minha família.
meu pai, minha mãe e o povo de um modo geral. Então, o que eu estou dizendo, repetindo, é que é preciso anular aquilo que deu origem à situação de gravidade. O que deu origem à situação de gravidade? Casamentos com as mulheres estrangeiras. E como resolver isso? Vamos restaurar o pacto com Deus, porque nós violamos o pacto, e para voltar a reativar o pacto, nós vamos ter que resolver esses casamentos com mulheres estrangeiras. Finalmente, a quarta conduta que encontramos aqui é que para o enfrentamento de situações de alta gravidade, precisamos de preparação para uma experiência dolorosa. A questão é, toda situação de alta gravidade exige dor, sofrimento, luta, desconforto para a sua solução. Voltando a falar da pandemia. O enfrentamento da pandemia exige esforço, exige conduta de dor, muitas vezes, de perda de alegria, perda de privilégio. Nós gostamos muito de festa, mas festa prejudica a nossa luta contra a pandemia. Nós gostamos de praia, mas praia com aglomerado de pessoas. Nós gostamos de beber no bar, tudo bem, mas beber no bar prejudica a nossa proposta de vencer o coronavírus. Então, o que o povo de Israel percebeu é o seguinte: nós vamos ter que tomar uma atitude, vai doer, vai ser difícil, mas só assim que a gente vai vencer. O que a gente aprende nisso aqui? O texto diz assim: ponham-se os nossos oficiais por toda a congregação e todos em nossas cidades, que em nossas cidades se casaram com mulheres estrangeiras, vêm tempos apontados, e com eles os anciãos e juízes de cada cidade, até que se desvie de nós o ardor da ira do nosso Deus no tocante a este negócio. O que Esdras orientou? Esdras formou uma equipe de conselheiros. Nós não vamos de cara limpa, nós vamos nos preparar. Então houve uma preparação. Foi montada em Jerusalém uma equipe de conselheiros, juízes, líderes, e o povo, os homens que tinham essas mulheres estrangeiras, deveriam comparecer diante desses conselheiros. E eles, de acordo com uma agenda, eles vinham trazendo o juiz da sua vila, porque cada vila tinha um juiz, o líder daquela vila e o juiz daquela vila, juntamente com aqueles homens que tinham mulheres estrangeiras, deveriam vir para Jerusalém para uma sessão de aconselhamento. E ali todos eles foram orientados, conversaram, eles foram convencidos do que tinha que fazer. Havia líderes aconselhando as pessoas, porque eles queriam preservar a sua nação. Mais 2 comentários. Nós precisamos de aconselhamento. Aconselhamento é mais ou menos isso que eu proponho para a pregação. É instrução, encorajamento, desafio. Esses homens se reuniram com os líderes e eles foram, então, instruídos, encorajados e desafiados. À medida em que eles vieram e foram aconselhados, foram instruídos, eles foram entendendo a necessidade. A falta de entendimento é o grande problema. As pessoas precisam entender as coisas, compreender o sentido do que está acontecendo. Isso foi feito. Houve um trabalho de aconselhamento, de orientação, de instrução, um trabalho terapêutico, porque aquela experiência era dolorosa. E o remédio era muito amargo. E eles tinham que estar preparados para fazer isso. E também nós precisamos tomar uma decisão dolorosa. Muitas vezes, para vencer uma situação de gravidade, a solução é uma coisa dolorosa. O texto diz, depois de tudo compreendido, o texto diz assim: todos estes tinham tomado mulheres estrangeiras, todos estes que tinham tomado mulheres estrangeiras, e se despediram das mulheres dos filhos.
Então essa foi uma situação de muito ruim. Por quê? Era uma família. Era uma família. A esposa e os filhos. E esses homens têm que despedir essas pessoas. Eu imagino quanta choradeira, quanta infelicidade, quanto desespero para que os maridos, despedissem essas mulheres. Deve ter sido um tempo de comoção incrível. Mas isso tinha que ser feito. Ou se faz isso, ou o povo de Judá vai desaparecer. Como desapareceram os outros povos. Daqueles povos que foram mencionados, né, com cujas mulheres os judeus se casaram, todos aqueles povos desapareceram por causa dos seus hábitos. E se Israel se misturasse com aqueles povos, à medida que aqueles povos foram desaparecendo, o povo de Deus também iria desaparecer. Então era uma questão de extrema gravidade. Situação de extrema gravidade exige uma ação de extrema seriedade. Se a situação é pouco grave, pouca seriedade. Se ela é muito grave, a coisa tem que ser levada muito a sério. Para então, uma situação de alta gravidade, uma decisão de alta seriedade. E, conforme aprendemos no livro de Neemias, o líder tem que ser o primeiro a assinar. Isso é muito interessante, porque os líderes que tinham mulheres estrangeiras foram os primeiros. Primeiro a liderança. Primeira liderança. Em qualquer situação de gravidade, por exemplo, a família está numa situação financeira ruim. A primeira pessoa a tomar ação é o marido, ele é o líder. Não vamos esperar que os filhos resolvam os problemas familiares, os adolescentes, é o pai, ele é o líder. Então, primeiramente, os líderes fizeram a sua parte, deram exemplo. Líderes da família, da igreja, da comunidade, de uma nação, tem que dar exemplo. Os países onde os líderes deram mau exemplo são os mais prejudicados com a pandemia. Os países onde o líder deu bom exemplo são os países que mais venceram a pandemia. E assim também, no dia a dia, na casa, na igreja, em qualquer lugar. Se há problema, o líder tem que ser o primeiro a tentar resolver a situação. Pai de família, mãe de família, prefeito, governador, presidentes, esses têm responsabilidade. Tem que ser os primeiros a tomar atitudes de restauração, de recuperação. Bom, era isso que eu queria te dizer para os queridos irmãos hoje. Apontei 4 condutas que foram adotadas com o povo de Judá para prosseguir na sua restauração. O povo estava em restauração, mas havia um problema que impedia, que eram os casamentos mistos. 4 condutas foram adotadas e daí para frente o povo continuou no seu processo de restauração. E não foi um povo destruído como os outros povos. O problema do Reino do Norte, 10 tribos desapareceram por causa de mistura de gente. Agora o povo do Sul, Judá e Benjamim, correm o mesmo risco, mas foram tomadas providências para que isso não acontecesse. E isso não aconteceu. Então, são 4 condutas. Reconhecer a gravidade de uma situação. Mobilizar todo mundo. Envolver todo mundo na solução. Anular o evento que causou. Se o que causa, no nosso caso, o que causa é vírus, então vamos combater o vírus. Vamos combater uns aos outros. Vamos combater o vírus, todo mundo junto. E, finalmente, a coragem para tomar uma decisão de muita dor e de muito sofrimento. Isso nós teremos que fazer nas nossas vidas no dia a dia. Quero desejar aos meus queridos irmãos as maiores bênçãos de Deus. A graça plena do Senhor, a misericórdia dele. E insistir com os irmãos para continuarmos fiéis à palavra, na oração, no estudo da Bíblia. E insisto que os irmãos todos devem assistir os cultos, nossos cultos são muito bons. Eu tenho assistido alguns cultos online de outros grupos e eu acho que o nosso não perde nada para os melhores que a gente tem assistido. E que os irmãos também encorajem outras pessoas a participarem dos cultos.
Há pessoas que querem que nós voltemos para o culto no templo presencial. E eu pergunto, mas você está assistindo aos nossos cultos online? Ah, não, eu não tenho tido tempo. Então, nós precisamos de assistir o que temos. E voltaremos à reunião presencial quando for adequado, quando for possível. Portanto, a graça e a misericórdia do Senhor para você, sua família e para todo o povo de Deus. Amém.